Olá, meu nome é Andréa Silveira, estamos aqui para pensarmos um pouquinho hoje, eu e você, quais os legados que temos, quais os legados que estamos deixando. Eu quero falar com você hoje sobre memórias afetivas. Aquelas memórias que nós temos e que é tão particular que muitas das vezes nós não conseguimos dividir nem com o irmão e nem com os nossos familiares, porque são heranças pessoais que todos nós temos. E eu vou te narrar um pouquinho hoje da minha história, do meu legado emocional e familiar. Poucos dias atrás eu estive na minha cidade e ao passar pela rua da minha avó, ou melhor, da vovó Fia e do vovô Antônio, eu olhei para tudo aquilo que estava ali no seu espaço de terra, só havia entulhos. A casa da vovó não estava mais lá. A única coisa que restou foi entulhos de uma história que é a minha história. Quando eu olhei para aqueles tijolos derrubados e poeiras que ninguém observava e um cadeado trancado que nem trazia curiosidade para as pessoas, a lágrima desceu, porque cada entulho daquele não era entulho, era história. História de uma avó que aos domingos ela preparava o almoço e nós íamos almoçar lá. Sabe o que nós observamos? Que tinha pavê. A minha infância tinha pavê. Uma geladeira azul, uma mesa azul. E nós olhávamos de longe porque nós não podíamos ir lá e abrir a geladeira. Mas quando a vovó abria, eu olhava de longe e sabia, tem pavê. Tantas histórias envolvia aqueles entulhos. História de uma avó e de um avô que providenciou o alimento para nós, que cuidou de nós, não deixando nos faltar nada. E como lembrar daqueles entulhos e não pensar também na vovó, no vovô, na tia Genica e na tia Nenê. Aquelas que no nosso Natal nos levavam tantos presentes que nos trazia a felicidade de receber no dia de Natal, com chuva ou sem chuva. Lá estava a nossa recordação, estava tudo lá no entulho. Sabe o que eu vim falar para você hoje? Que só eu consigo olhar para aquele entulho e talvez alguns familiares, cada um com a sua percepção, e saber que ali tem muito mais do que pó e tijolo destruído. Ali tem uma história de sobrevivência, de aprendizado, de legado e daqueles que já foram, que deixaram para mim uma história marcante. Nós fomos buscar na Bíblia quando Deus manda nós levantarmos memoriais. E eu estou te narrando isso porque a minha memória afetiva vem de memoriais dito pela história da minha mãe, da minha avó e do meu avô. Olhei para o lado, tinha uma pedra. Sabe o que eu me lembrei? Que quando estava muito frio, eu sentava ali com a minha avó para aquecer um pouco. À frente tinha um pé de manga que nós subimos para pegar a manga. Tá vendo aí? Você está vendo aí essas imagens. E eu registrei tudo isso. Se eu te perguntar que valor tem para você essas imagens, talvez, diante do que eu falei, nossa, é verdade. Ali morou alguém. Para mim é muito mais que isso. O que eu estou levantando com você neste vídeo hoje é: precisa ser valorizado legados da sua história, seja ele qual for. Às vezes as pessoas estão olhando para aquilo que você valoriza como nada, ou como entulho, como quem passava à beira daquela estrada ali quando eu estava tirando essas fotos. Eu estava emocionada, eles não sabiam nem porquê. Qual o valor da sua história? O que você lembra da sua infância? Quantos momentos você teve da sua infância que marcou? Sabe, aquela tia que te presenteava, aquela avó que substituiu o pai ou que substituiu a mãe, não importa. Alguém foi levantado para trazer memórias, aquela professora que te dava bronca, mas que no final dizia que era para o seu bem. Olha aqui, eu vou te narrar uma história a mais do que isso. Eu estou compartilhando com você essa história para que você memorize a sua história. Onde você estava com 5 anos, com 10 anos? Quem participava da sua história? Com quem você sentava à mesa? Será que o seu pai e sua mãe ainda estão aí? Eu tenho pai e mãe, mas o vovô e a vovó não estão mais. Mas o legado deles
está. Vovô sempre nos ensinava a administrar o pouco para viver e não passar dificuldade. Vovó nos ensinava como cozinhar e como ser uma dona de casa. Não reclamava da vida e saía para frente. Olha aqui, valorize a sua história, valorize o seu legado, porque ninguém vai entender os entulhos da sua história, mas você vai entender que não é entulho, são memoriais. E você vai passar isso de gerações a gerações. Vou resumir essa história voltando para você e dizendo qual o valor dela para você. O meu irmão Marcelo, que compartilhamos essa história que eu acabei de dizer, hoje é o proprietário deste imóvel, ou desse pedaço de imóvel. E eu falei para ele sobre os valores que essa história tinha e que esse legado tinha. Ao sair da nossa casa, ele foi abordado por uma pessoa que disse assim: quem é o proprietário daquele imóvel? Sou eu. Ele teve uma proposta para que aquela pessoa pudesse comprar, porque ali ele tinha um memorial de história. Quando meu irmão percebeu o valor que tinha ali por trás, ele nem pensou em vender. Sabe o que eu estou te dizendo? Valorize a história que você tem, porque tem pessoas que estão olhando para a sua história e não estão entendendo o tamanho dela. E para ele é valor. E talvez você mesmo não esteja valorizando os contextos de sobrevivência e de conteúdo que a sua história te traz. Eu convido você hoje a lembrar das suas memórias afetivas com carinho, porque é ela que te fez um ser humano melhor. É ela que te faz valorizar o pouco e lembrar daquilo que você foi. Quando nós pensamos nas nossas memórias, nós estamos tão preocupados com aquilo que o outro diz ou pensa a nosso respeito. Eu quero que você volte um pouquinho lá atrás. Quantas histórias há nos seus memoriais para que você valorize principalmente quem você é e de onde você veio. Quantas lutas você enfrentou e quantas lutas foram enfrentadas para que você chegasse até aqui. Levante seus memoriais, conte os seus memoriais, conte da sua história, valorize o espaço que você tem e valorize o tamanho do legado que foi deixado para você. Pense nisso. Convido você a curtir os meus vídeos, me acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram e agora também pelo YouTube, com vídeos que têm feito diferença em várias vidas e que vai fazer diferença na sua também. Convido você a estar comigo todas as terças, no mesmo horário, 12 horas, temos um encontro marcado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.